Recebam este servo do Senhor com palmas para Jesus. O nosso técnico do som ainda é novo. O cara saiu de férias, tá dando. Isso aqui é esse ou esse? Se for esse aqui, tá melhor. Qualquer coisa eu troco. Glória a Deus. Shalom a todos. Amém, queridos? Amém. Quero louvar a Deus, estar aqui mais uma vez. Agradecer a Deus e ao pastor pelo convite. Como ele disse, já estivemos aqui algumas vezes. E aprove o Senhor estarmos aqui de volta. Vou estar com vocês durante 3 dias. E o tema profético desses 3 dias é vivendo o extraordinário de Deus. Estou feliz porque Deus me trouxe num mês que eu sou apaixonado por ele, mês de julho. Por que o mês de julho? Porque é o mês 7. E o 7 é o número que mais aparece na Bíblia, 422 vezes. Todas as vezes que vocês encontrarem um 7 nas Escrituras, Deus vai estar lá abrindo uma porta. Eu vou repetir. Naamã mergulhou 6 vezes no Jordão, Deus não fez nada. No 7º mergulho, Deus abriu a porta da cura dele. E Deus nos trouxe nesse mês 7, porque Ele vai abrir muitas portas para nós, para este ano ainda. Amém? Levante sua mão direita, vamos orar. Jesus, obrigado por esse dia, por essa noite, por esse tempo precioso. Obrigado pelas vidas e destinos que o Senhor trouxe hoje aqui. Obrigado, Deus, pelo Senhor ter me trazido mais uma vez a este lugar. E quando o Senhor nos traz ou traz alguém no ambiente profético, o Senhor está inaugurando novas temporadas, o Senhor está inaugurando novas estações. Que assim seja na vida daqueles que o Senhor trouxe hoje aqui. Coloca na minha boca a sua palavra e sobre mim a tua potente mão, no nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4. Crônicas 4. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou seu nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e me fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Deus vai conceder, pastora, o que nós iremos pedir a Ele nesses dias aqui. Sentem-se, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês podem me ajudar a pregar? Sim ou não? Então, faça um favor para mim. Diga à pessoa que está do seu lado assim: não converse comigo a partir de agora. Isso aí. Olhe para cá, que é daqui que está saindo a unção de Deus para te abençoar nessa noite aqui. Amém? Eu quero começar a pregação usando um termo, uma expressão muito antiga. Quem aqui já ouviu falar sobre arrimo de família? Arrimo de família. Levante a mão para eu saber. O que era ou que é um arrimo de família? Os tempos mais antigos, com licença. Quando os rapazes iam servir uma das 3 forças armadas da nossa nação, perto de completar 1 ano, o superior deles fazia a seguinte pergunta: você quer seguir carreira militar? A maioria deles diziam assim: não posso, porque eu sou um arrimo de família.
Sou eu que cuido dos meus pais e dos meus irmãos. Sou eu que sustento os meus pais e os meus irmãos. Então, arrimo de família era ou é alguém que cuida e sustenta todo mundo. Vocês estão comigo? Isso era um arrimo de família. Só que Deus tem os arrimos de família espirituais dele. Deus visita todas as famílias da terra. Deus um dia disse para Abraão: Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Vocês estão comigo, irmãos? E quando Deus visita famílias, Deus não vai ali a passeio, tá? Ele vai ali com uma missão, com um propósito. Ele entra naquela casa, ele visita todos daquela casa, mas ele vai escolher um dessa família. Depois eu subo aqui de novo. E quando ele escolher um dessa família, ele vai derramar tanto favor nessa pessoa. Eu não ouvi um amém ainda, eu acho que ele ainda não derramou, então eu vou falar de novo, né? Que eu não posso ouvir coisa boa, que eu gosto de dizer um amém, porque se a gente falar besteira, alguém vai dizer, está amarrado. A gente tem essa, né, desenvoltura para falar amarrado tão rápido, mas para dizer amém demora. Deus vai visitar casas aqui. Amém. E ele vai escolher um lá que ele vai derramar tanto favor, mas tanto favor, que se der errado para todo mundo, vai dar certo para um levantar todo mundo de novo. E deixa eu te contar um segredo sobre o favor de Deus. Tem uma cidade da Bahia chamada Itororó. Um rapaz famoso no Brasil que nasceu lá, Marcos Palmeiras. 2 anos e meio atrás, eu estive lá, voltei agora lá. Um casal me abordou na porta da igreja e disse: Pastor Fábio, há 2 anos e meio atrás, eu vendia frutas num plástico aqui na BR. E eu tinha pouquinha fruta naquele plástico. O senhor veio, fez uma conferência aqui, 2 anos e meio depois, pastor, eu sou dono da maior frutaria dessa cidade agora. Vai ouvindo aí. Aí ele disse assim: mas eu estou construindo agora uma 3 vezes maior daqui que Deus me deu. Eu queria que o senhor fosse amanhã ungir lá. Eu disse, vamos lá. Aí quando eu cheguei lá, um lugar enorme, tá? Aí a esposa dele me chamou e disse: ó, pastor, eu que pedi para ele falar para o senhor. Primeiro, porque foi o senhor que Deus usou para nos desatar. Segundo, é que Deus nos deu muitas ideias, mas o pessoal aqui da cidade descobriram as nossas ideias e estão tudo colocando em prática lá. Aí eu falei para ela: graças a Deus que eles estão copiando a ideia de vocês. Só tem um problema, né? Ideias podem ser copiadas, mas o favor que a gente carrega... Gente, eu estou em São Luís mesmo. Olha que eu nasci aqui. Eu vou repetir. Não é a sua ideia, é o favor dele na sua. Então, quando ele derrama o favor dele, você pode ser invejado e copiado, mas não vai dar certo. Eu já peguei bola de futebol e pensei assim: deixa eu copiar o Neymar. Já perceberam que não deu certo, né? Porque cada um tem o seu favor. Eu vou repetir: Deus vai derramar favor em você. E ninguém vai conseguir ser igual. Celebre isso aí. Favor. Favor. O texto que eu li com vocês, que eu vou explicar, ele já começa dizendo assim, ó, que Jabes foi o mais ilustre. Você sabe que é ilustre, é alguém que se destaca, alguém que se sobressai. Mas só da minha Bíblia dizer que ele foi o mais, ela já está dizendo que ele não foi o único.
Porque quando Deus escolhe alguém, favorece alguém, que esse alguém cresce, ele não cresce sozinho. Arrimo, ele cresce trazendo os irmãos juntos. Eu vou falar de novo. Arrimo, quando cresce, ele vem trazendo os irmãos juntos. Ele foi o mais ilustre, mas ele não foi o único. Os outros foram ilustres também, mas tem uma notícia melhor para te dar. Os outros foram ilustres, mas ele foi o mais, porque sempre vai ter alguém na família que Deus vai abençoar para ser o mais, para ser o mais. Celebre quem quer ser o mais, quem quer ser o mais, quem quer ser o mais, o mais. Texto que eu li com os irmãos, capítulo 4, nos fala que o escritor está apresentando a quarta tribo de Israel, tribo de Judá. Judá significa louvor. Jesus nasceu nessa tribo de Judá, por isso que ele é o leão da tribo de Judá. Ele nasceu naquela tribo ali. Aí ele está lá colocando os descendentes dessa tribo. Dá até vontade de parar de ler, que é muito nome estranho, mas a gente precisa ler. Nada está escrito na palavra, né, sem um propósito. E eu li aquilo ali, além de ler, eu fiz questão de contar. Tinha 44 nomes de pessoas ali. E mais nada. Sabe aquela pessoa que vive uma vida tão comum que não tem nem o que falar dela? Não tem nada para falar. Quando chegou no 45º nome, o escritor pensou assim: eu não tinha nada para falar desses 44 aqui, mas tem um menino aqui, que esse eu vou ter que falar. Eu vou repetir. Esses 44 aqui viveram normais, mas tem um aqui que foi extraordinário. Ele foi fora do habitual. E tinha tudo para não ser. O nome dele era Jabes. Só o nome já disse que ele não podia ser. Porque a mãe de Jabes, que nasceu na tribo do louvor, ela é engravida. No dia de dar à luz esse menino, essa mulher teve um parto tão complicado. Ela sentiu tanta dor que quando avisaram a ela, seu filho nasceu, ela disse, já que ele nasceu, eu vou colocar o nome dele de Jabes. Aquele que provoca dor, aquele que causa muito sofrimento. Irmãos, isso não é apenas um nome, isso é uma sentença. Primeiro dia de vida do Jabes, ele já foi sentenciado. E o problema de uma pessoa sentenciada, nem uma vida comum ela consegue viver, porque a sentença vai assassinando os projetos dela, os sonhos dela. É uma pessoa que até funciona, porque está viva, mas não flui. Vive no quase deu certo, quase ganhei, quase passei, quase comprei. Vocês estão comigo? O menino foi sentenciado. Eu já orei por filhos sentenciados por pai, sentenciados por mãe. Já orei por mulheres sentenciadas pelo marido. Tem alunos que não fluem, sentenciados por professor. Já orei por gente sentenciado, crentes sentenciados por pastor. E as pessoas que eu estou usando como exemplo são autoridades, porque o inimigo precisa de uma autoridade para sentenciar. Gente abaixo de você não tem capacidade de sentenciar, tem que ser alguém que está acima. Agora, se o cão precisa de autoridade para sentenciar pessoas, Deus também usa uma autoridade para quebrar sentença. Sentença de pai, sentença de mãe, sentença de professor, sentença de patrão, sentença de marido, sentença de qualquer liderança pode ser quebrada por um profeta de Deus. Quando um profeta de Deus chega, sentenças caem por terra. Caem por terra. Esse menino foi sentenciado. Louvado seja Deus que ele não aceitou essa sentença. E o que eu gosto no Jabes é que a Bíblia não diz assim, que ele batia a boca com a mãe dele, que ele foi questioná-la. Por que a senhora me botou esse nome? Não. Ele já foi conversar com quem resolve. Para de contar a tua vida para quem não resolve. Vou melhorar isso aqui. Eu não gosto de contar meu futuro para quem eu já percebi que não vai estar lá comigo.
Vem dia de quarta-feira contar para quem resolve. Vai falar para quem resolve. Ah, pastor, estão querendo me derrubar. Vem contar para quem resolve. Ele invocou o Deus de Israel. Deixa eu te ajudar numa coisinha aqui. Oração não é um peso. Oração é uma vantagem. Eu vou falar de novo. Quando você pensar que vida de oração é um peso, até para vir para a igreja você tem dificuldade. No dia que você entender que oração é uma vantagem, porque tem um pessoal aí no mundo que fica dizendo assim, esses crentes ficam querendo ser melhor do que os outros. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho vantagens. Eu tenho a presença de Deus, eu tenho o nome de Jesus, eu tenho a palavra dele, eu tenho promessa dele, eu tenho acesso. Meu irmão, ter acesso ao Todo-Poderoso é uma vantagem. Eu vou falar de novo, enquanto todo mundo está sofrendo lá fora, só de você estar na casa do Todo-Poderoso, você já está em vantagem. Tem gente trancado num quarto com depressão, você está aqui, já cantou, já aplaudiu, já sorriu. Isso já é uma vantagem. Oração é vantagem. Não li os 44 antes dele orando, mas ele orou. Invocou o poder de Deus, a presença de Deus. Se não tiver profeta, profeta é só conexão, vem direto na fonte. Jesus é a fonte. E vou dizer mais, tá? Se tiver alguém nesse culto aqui, que dentro de você sente um desconforto, é como se você dissesse assim, pastor, eu sei que Deus tem mais para mim. Você é um sério candidato e candidato a viver algo extraordinário de Deus, você não viveu ainda. Vou falar de novo, Deus está procurando candidatos aqui em São Luís do Maranhão, que estão insatisfeitos porque sabem que Deus pode fazer mais na sua vida. E vou falar mais. Todas as vezes que alguém dizia assim, vem aqui Jabes, alguém estava dizendo para ele, vem aqui causador de sofrimento. O problema é que não aparecia ninguém naquela casa para causar solução. Eu tenho amigos que dizem assim para mim, eu ainda vou impactar minha cidade. Quer impactar a sua cidade? Comece pela sua família. Toda família tem um livro de recordes a ser quebrado. Ninguém deu certo lá, você vai dar. Ninguém é crente lá, você vai ser. Ninguém tem diploma lá, você vai ter. Ninguém conclui nada, você vai concluir. Tem um livro de recordes em cada casa aqui que precisa ser quebrado. Todo mundo lá é funcionário, você vai ser o primeiro a ser patrão naquela família. Eu sei que com esses impostos não dá nem vontade de dizer amém, mas vai ser grande. Grande. E aí ele faz uma oração. Você sabe por que Jabes só aparece em 2 versículos da Bíblia, mas aparece? Porque a oração mais completa da Bíblia é a oração do Pai Nosso. É a segunda oração considerada mais completa da Bíblia, é a oração dele, tá? Esse menino foi cirúrgico. Por isso que Deus nem respondeu. A Bíblia não diz que Deus respondeu. A Bíblia diz que Deus atendeu. Eu vou repetir. Você pode vir num culto da resposta, você pode ouvir aqui um sim, mas pode ouvir um não. Deus não respondeu, ele foi tão cirúrgico que Deus já atendeu, como vai nos atender também nesses dias aqui. Porque tem gente que Deus responde, tem gente que Deus atende logo. E aí ele começa a oração dele dizendo assim, versículo 10. Versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, se me abençoares muitíssimo. Fique comigo aqui, por favor. Em novembro do ano passado eu recebi 2 telefonemas. Um de um pastor aqui de Caxias, no Maranhão, o outro de Floriano, no Piauí. Os 2 nunca se viram, não se conhecem. Mas quando eles me ligaram, parece que eles tinham se combinado para me ligar. O primeiro me ligou e disse assim, quero que o senhor venha fazer uma conferência aqui na nossa igreja de 4 dias, pastor Fábio, mas eu quero uma conferência de milagres. Disse, amém, pastor. Mesma semana o do Piauí me ligou e disse, quero que o senhor venha aqui fazer. Eu até me assustei, porque o discurso era igual.
Quero que o senhor venha fazer uma conferência aqui, pastor, de 4 dias, mas eu quero de milagres. E esse ainda acrescentou uma coisinha, porque quando eu tinha 12 anos, o senhor veio aqui na minha igreja, tinha uma paralítica do meu lado, e quando o senhor orou, ela andou. E eu quero ver outra paralítica andando. Até perguntei para ele, mas tem paralítica aí na igreja? Não, então arrume uma, né? Porque eu não vou levar daqui. Quando terminou aqueles 2 telefonemas, eu senti um desconforto dentro de mim. E quando eu sinto isso, ou Deus não está gostando do assunto, ou Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Todos os assuntos da Bíblia são inesgotáveis. Quando você pensa que já entende alguma coisa da Bíblia, Deus vem com uma camada diferente que você nunca havia entendido. Percebi que Deus estava querendo me ensinar algo. Eu disse, Jesus, se eu quer me ensinar algo nesses 2 telefonemas, eu estou aqui para aprender. E o que eu aprendi com ele nesses dias foi o seguinte. A gente entra nas redes sociais, está lá, Noite de Milagres. Hoje mesmo eu vi um amigo meu lá de Belém postando, quarta-feira do milagre. Aí a noite de milagre, campanha de milagre, vigília de milagre, quarta-feira de milagre. Tem uns que já oram dizendo, Senhor, eu quero ser um milagre. O problema é que quando eu vou ler minha Bíblia, a Bíblia não começa falando de milagres, a Bíblia começa falando da bênção. Bênção e milagre não são a mesma coisa, nunca foi e jamais será. Milagre é milagre e bênção é bênção. A visão dos patriarcas não era no milagre, era na bênção. Quando Jacó segurou o anjo, ele não pediu milagre, ele disse, eu não vou te deixar enquanto não me abençoar. A briga dele com o irmão era por causa da bênção. Quando Deus se revelou a Abraão, ele fez promessas, Deus disse, você quer que isso aqui que eu te prometi se cumpra, Abraão? Quero. Você vai precisar ser uma bênção. Culto não termina com milagre, culto termina com a bênção, seja sacerdotal ou apostólica. Eu vou repetir, você sai hoje daqui com a bênção. Ninguém vai sair hoje daqui sem a bênção. Agora deixa eu te dar a definição de milagre. Milagres de Deus, ou milagre, é uma intervenção divina, quando algo sai fora do meu controle e do seu, algo que a gente não consegue resolver de jeito nenhum, aí você vai precisar de um milagre. Agora, se você está aqui com a vida sob controle, não peça milagres. Por quê, pastor? Pedir um milagre sem estar precisando é pedir um problema grave para Deus resolver, se está tudo sob controle. Para que eu vou cantar, mestre, eu preciso de um milagre? Está tudo sob controle. Primeiro ponto. Segunda coisa sobre milagre. Todo milagre, por mais lindo, maravilhoso que ele seja, ele é temporário. Tem um milagre que eu gosto muito na Bíblia, ressurreição de Lázaro. Ali foi um milagre extraordinário. O problema, irmãos, é que Lázaro não está em Barreirinhas vendo os Lençóis Maranhenses. Lázaro morreu. O fato dele ter ressuscitado não significava que ele não ia morrer de novo. Morreu. E quase morre logo, porque o milagre dele foi tão grande que um bocado de judeu se converteu. Aí disseram assim, nós vamos matar, está no capítulo 12 de João, a gente vai matar Jesus e aproveita, mata Lázaro. Ele ia durar 1 mês, aquele milagre lá. Está no texto. Vocês estão comigo? Todas as pessoas que vocês leem na Bíblia que Deus fez milagre, eles morreram. Porque milagre é tempo. Você sabe por que Deus ama a bênção e quer que você seja uma bênção? Porque enquanto o meu milagre, o seu milagre é temporário, a bênção de Deus é geracional. Não, vocês não estão aqui. No dia que você morrer, todos os milagres que você recebeu vão morrer junto com você. Mas a bênção não. Vai ser anexada aos teus filhos, aos teus netos, aos teus bisnetos, aos teus tataranetos. Eu vou falar de novo. Milagre para em mim e em você. A bênção. A bênção passa para os filhos, para os netos. O bisneto eu não vi hoje aqui, amanhã eu devo ver. Vocês estão me ouvindo? Amém. A bênção é maior do que o milagre. Olha, a bênção é algo tão extraordinário que se alguém não quiser nada com Deus, uma maldição se instala lá e essa maldição tem legalidade de visitar até a 4ª geração. Mas quem é de Deus, a bênção vai visitar até 1000 gerações.
Irmãos, eu quero, vocês estão aqui mesmo? Eu vou falar de novo. Quem é bênção, a bênção é maior do que qualquer maldição. Uma maldição, uma macumba pode chegar na quarta, mas o poder de Deus vai chegar em 1000. Celebre isso aí, isso está na Bíblia. Bênção. Bênção. Uma vez teve uma fome na terra. Isaac queria morar no Egito, que era o país mais rico, e Deus dizendo, você não precisa ir para o Egito, você já carrega o meu favor. Já carrega a minha bênção. Fica onde eu te disser. Esse texto tem me alimentado muito. Aí Deus apresenta um pacote de bênçãos para ele, se ele ficar onde Deus mandou ele ficar. Vamos ler isso aqui? Gênesis 26, 1. Para você entender como a bênção funciona. Havia uma fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tem jurado a Abraão teu pai. Versículo 4, separa aí. Olha o pacote de bênçãos. Multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da... Agora fique aqui comigo. Deus apresenta esse pacote de bênçãos para ele e fala assim, isso aqui é uma... contextualizando. Eu não vou fazer isso na tua vida, Isaac, porque tu é o cara, ou porque eu gosto de você. Deus dá o motivo porque ele vai entregar esse pacote de bênção para ele. Versículo 5 revela o motivo. Porquanto Abraão obedeceu a minha... Sabe o que Deus está dizendo para esse menino? Eu vou fazer isso aqui tudinho na sua vida por causa do pai que você teve. Eu vou repetir de novo. Se Jesus não voltar logo, a gente vai morrer. Os nossos filhos e os nossos netos vão ficar aí dizendo assim, eu estou de pé por causa do pai que eu tinha, por causa da mãe que eu tinha. Dá para celebrar isso aí? Eu sou abençoado, isso aqui é colheita dos meus avós que foram servos do Senhor. Meu avô era diácono, minha avó era diaconisa, meu pai e minha mãe foram homens e mulheres de Deus, construíram a sede da Quadrangular lá em São Luís. É disso que eu estou falando. Agora, se você quiser ser só um milagre, quando você morrer, Deus não tem o compromisso de abençoar ninguém na sua família. Você só foi um milagre, você não foi a bênção. A gente precisa entender de uma vez por todas, irmãos, que Deus é geracional. Que enquanto você está sentado nessa cadeira preocupado porque está desempregado com uma carteira na mão, Deus já está vendo os teus netos e a empresa que ele já está preparando para ele no futuro dele, para cuidar da próxima geração. Não, vocês não estão aqui, eu vou falar de novo. Você está sentado aí... Deus já está vendo netos seus que nem nasceram ainda. Porque Deus é geracional. Feira de Santana, eu estou lá numa batista, perdão, aí 16 pessoas aceitaram Jesus, e o Espírito Santo incomodando, dizendo assim, chama que está faltando mais uma. Lá vem uma jovem. Só que quando a menina veio, eu vi o marido dela do lado dela com 3 crianças, 2 meninos e uma menina. Só tem um problema, a menina era solteira. E eu disse, meu filho, eu estou vendo teu marido do teu lado e os teus 3 filhos. Aí ela se jogou no chão. Ela não caiu, ela se jogou. Começou a chorar muito e me chamou lá. Quando eu me aproximei dela, ela disse, ô pastor, muito obrigado, porque ontem eu botei uma corda no meu pescoço. Ia me enforcando. Por muito pouco eu não me enforquei. Eu disse, você sabe por que você não se matou? Não, porque Deus já viu os teus filhos e você tem que estar viva para cuidar da tua geração que vai ser poderosa nessa terra. Porque Deus é geracional. A tua obediência não abençoa só você. A tua obediência abençoa os teus filhos, abençoa os teus netos, abençoa os teus bisnetos. Então vou lhe dar um conselho de amigo, foque na benção.
Vou repetir, milagre é bom, mas a bênção é maior. Milagre é bom, mas a bênção é melhor. Milagre é bom, mas a bênção é maior. Agora, eu gosto quando ele diz assim: se o Senhor me abençoar muitíssimo. Vocês estão comigo aí? Fui pregar numa igreja quadrangular em Minas. Era 2h. O pastor esqueceu de me buscar para almoçar. Vocês já assistiram aquele filme Esqueceram de Mim 3? Estrelado por mim. Não foram me buscar para almoçar. Eu, por educação, esperei até 2h. Eu disse: Senhor, eu preciso almoçar, Deus. Cheguei num restaurante, tinha praticamente ninguém lá. Aí fui lá ver o cardápio, estava lá um PF. Eu digo: esse aqui é o meu prato, pastor Fábio, é esse aqui mesmo. Eu já está me dando até o sinal. Aí eu pedi um prato de comida. Fique comigo, por favor. Quando o prato chegou, tinha uma mesa colada à minha, sem nada e nem ninguém lá. O restaurante estava vazio, era 2h, 2h25. Vocês acreditam que vieram 2 passarinhos de lá? Pousaram na mesa do lado. Vieram para cima do meu prato. Não se intimidaram com o meu tamanho. Quando eu vi aquilo, eu disse: meu Deus, uma fome é uma fome. Eu é que fiquei com medo deles. Quando eu vi que eles iam avançando no meu prato, peguei o garfo e joguei o arroz assim, na mesa para eles. Aí um ficou comendo, porque tem o quadrangular e o quadranguloso, né? Aí um ficou comendo, o outro comia um pouquinho e levava no bico o arroz para um outro que não apareceu. Não tem aquele crente da tua casa que não vem em culto nenhuma, quando tu chega lá, tu vai ter que pregar tudinho para ele? O que foi que aquele pastor pregou? Aí tu tem que ficar botando comida na boca dele. Vocês estão comigo aí? Quando eu vi o segundo comendo e levando no bico para o outro, eu digo: aquele ali é o arrimo. Deixa eu te ensinar uma coisa. Um dia Jesus pegou 5 pães e 2 peixes. Eu vi alguém dizendo assim, que Jesus agradeceu, e por ele ter agradecido, Jesus multiplicou. Isso não está na Bíblia. Porque uma coisa é você pegar um prato de comida, agradecer e depois comer. Jesus agradeceu, mas ele não comeu, ele repartiu. Então aqui eu vou ter que repetir. Não tem multiplicação em você agradecer e comer, tem multiplicação quando você agradece. Já que eu comecei, deixa eu terminar. O menino pegou 5 pães e 2 peixes. Custava ele dar só 4 peixes, só 4 pães. Ó Jesus, eu vou separar o meu aqui e o meu peixinho, né? Jesus podia fazer a mesma coisa também. Já que ele deu os 5 pães e 2 peixes, não. Eu vou dar só 4 e 1 peixe. Vou ficar com 1 pão para mim. Por que Jesus deu tudo? É porque Deus não multiplica o que você retém. Deus multiplica o que você... Quem muito semear, muito vai. Não, vocês não estão aqui, eu vou falar de novo. Deus não multiplica o que tu esconde. Porque tem uma turma que dá pouquinho e quer que Deus multiplique um montão que ficou na mão dele. Aí não é o sábio, é o sabido, né? Vou repetir. Jesus disse: eu vou dar logo é tudo. Porque o Pai não multiplica o que eu fico, o Pai multiplica o que eu dou. Vocês estão comigo? Na hora que eu vi aquela cena dos passarinhos, eu peguei meu celular e filmei, porque eu nunca tinha visto aqui uns passarinhos tão perto de mim assim. Quando eu estou filmando, veio uma mensagem na minha mente: não andem ansiosos pelo que vocês irão comer e vestir. As aves não trabalham, as aves não semeiam e nem colhem, contudo meu Pai cuida de todas elas, ainda veste o lírio dos campos. Quando veio o texto, eu pensei: Jesus, eu não acredito que o Senhor atrasou aquele pastor para me atrasar,
Porque tinha essas 3 aves aqui atrasadas também, que o Senhor tinha que dar comida para elas. Por quê? Porque o Senhor vela pela sua palavra. Não pode ficar ave com fome na terra, porque Deus vela pela palavra dele. Vou falar de novo. E se Deus anda preocupado em sustentar 3 aves, 2:30 da tarde, Jesus continua: muito mais vocês que valem mais do que... Dá para celebrar melhor para Jesus aí? Muito mais vocês que valem. Eu espero não precisar ter que explicar isso 2 vezes, que outro dia uma igreja não entendeu, eu tive que voltar para explicar. Vocês estão comigo? Esse texto, Jesus está ensinando nos dando um ensinamento profundo. Olhe para cá. Ele usa como exemplo aves e ele usa como exemplo lírio dos campos. 2 coisas que não falam. Quando os passarinhos pousaram na minha mesa, não era para tirar selfie, e nem para pedir oração. Só deles encostarem eu já sabia que era comida. Se você estiver numa mata, aparecer um animal silvestre, pede, ele quer comida. O próprio Jesus disse assim: o Pai sabe a necessidade de todos vocês. Você sabia que Deus não gosta que a gente ore por necessidade todo dia? Eu não posso responder pelos outros aqui, mas eu vou responder por mim. Homem é provedor. Eu não gosto, todo dia a esposa, hoje tem que pagar isso. Eu sei. Se é eu que pago. Não, tem umas que deixa para falar na hora de namorar. Olha a conta de luz. Acabou. Olha Jesus revelando gente aqui. Vocês estão comigo? Sabe o que Jesus diz? No lugar de vocês ficarem apresentando as necessidades para o Pai, busquem primeiro o reino dele, a sua justiça, e foca no que ele quer acrescentar. Não, vocês não estão aqui. Das necessidades ele cuida, ele já está pensando, é no mais que ele quer te dar. Alguém celebra isso aí? Alguém celebra isso aí? Ei, pastor Fábio, por que Deus não gosta que eu apresente as minhas necessidades para ele? Porque a oração mais egoísta que existe é essa. Eu vou dar um exemplo técnico, tá? Tem uma estatística aí que diz que para o brasileiro viver razoavelmente bem, ele precisa ganhar R$3.200. Eu vou arredondar para 4. Fiquem comigo que é só um exemplo. Se você, para viver bem no Brasil, precisar de R$4.000, todas as vezes que a gente chega para Deus e diz assim: ô Senhor, eu queria que o Senhor suprisse minhas necessidades. Tecnicamente, você está dizendo para Deus assim: eu preciso de R$4.000 para viver. E quando eu digo isso para Deus, eu já estou dizendo para Ele que eu não vou honrá-lo, porque não vai sobrar. Olha Jesus pegando a gente. Vou falar de novo. Se tu precisa de 4.000 e tu apresenta as tuas necessidades, você está dizendo para Ele que você está precisando daqueles 4.000 todo mês. E como é que dá dízimo? Se não vai sobrar. Não é que a gente oferta. Vocês estão ouvindo isso? Então Jesus está ensinando ali o seguinte: você precisa de 4, então peça 10, que aí tu me honra teu pai, ajuda teus... Não, peça 20, que aí nós vamos abrir uma empresa, eu vou fazer ela multiplicar. Aí tem uns irmãos que eu estou falando isso, ainda ficam uns... esse pastor veio aí dizer que Deus aí nos dá empresa. Meu irmão, não tenha raiva do que Deus quer te tornar. Eu vou repetir. Que outro dia uma criatura disse: eu sabia que dinheiro não compra felicidade. Eu digo: a miséria também não. A miséria é tão miséria que nem se paga. Mas o pouco com Deus é muito. Amém, mas o muito com Deus não é melhor? Vim para uma igreja no ventilador. Eu já fui igreja aí que quando eu entro os anjos já estão se abanando. É muito quente. Então pouco com Deus é muito. Vim para uma igreja no ventilador é bom, mas num ar-condicionado, telão de LED. Vou falar de novo. Vim a pé é bom, meu irmão, mas vim de carro. Outro dia um pastor me mandou me buscar num Uber, num motor Uber. Quando eu li a placa SUS 19, digo: não, pastor, haverá sinais. Olha para onde o cão quer me levar, para o SUS.
Não vou não. Esse rapaz disse assim: eu quero ser abençoado, mas eu não quero pouco não, tá, Deus? Eu quero muito, porque eu tenho que ajudar meus pais, eu tenho que honrar o Senhor, eu tenho meus pais para honrar, eu tenho meus irmãos para ajudar, eu vou falar de novo, eu tenho uma São Luís para evangelizar, então me dá recurso, porque eu tenho que ajudar a tua obra. Eu quero ser abençoado. Muitíssimo. Você sabe que esse menino estava acessando a extravagância. Irmão, Deus é muito extravagante. Para com essa chatice de coisa pequena, porque Deus é extravagante. Olha, Deus é tão extravagante que o Abraão pediu para Deus um filho, que já era milagre. Só que quando ele disse: oh Deus, eu queria tanto que o Senhor me desse um filho, Deus disse assim: um filho eu não te dou não, meu amigo. Se tu quiser uma nação, a gente se reúne hoje. Porque eu não sou Deus de um, Abraão, eu sou Deus de muitos. Eu sou um Deus extravagante, Quem não gosta de extravagância não vá para o céu, porque as ruas são de ouro, as praças. Quem não gosta de extravagância não vá para o céu. Fique na sua casa a sua vida, que lá no céu o negócio é extravagante. E você não vai sozinho, porque Deus é tão extravagante que Ele quer levar nossa família toda com Ele. Paro ou continuo? Aí ele continua a oração dele dizendo: se o Senhor me abençoar muitíssimo, os meus termos ampliados. Quantos pais e mães nós temos aqui? Levante sua mão para me saber. Quando os nossos filhos são pequenos, a gente coloca todos eles num quarto só. Essa turma vai crescendo, eles começam: agora eu quero um quarto só para mim. Olha Jesus revelando gente aqui. Agora, por que esses meninos, quando crescem, ficam pedindo o quarto só para eles? É porque a Bíblia chama os nossos filhos de árvores. E árvore não pode crescer num jarro. Eu vou repetir. Quando o teu filho está pedindo um quarto só para ele está dizendo assim: eu preciso de um lugar para me potencializar, porque eu vou crescer muito. Não, você não está entendendo. Quando Deus começa a lhe dar espaço, é Deus dizendo: está na hora de crescer, está na hora de crescer, está na hora de... Não, vocês não estão aqui, vou te tirar desse aperto, porque está na hora do teu sonho crescer, está na hora do seu projeto crescer. A gente precisa crescer. Ele estava pedindo crescimento. Pedindo o quê? Ampliação de território é crescimento. Eu vou dar um versículo para vocês agora, que eu não dei nenhum dos horários. Tem um versículo na Bíblia, pastor, que eu fiquei batendo cabeça, pastora, durante 2 anos. Sabe que é você ler uma coisa, aquilo queimar em você, e você não está entendendo, mas Deus querendo falar com você, é no caminho de Emaús que Jesus está falando, está queimando e a gente não está entendendo. Depois de 2 anos, veio o discernimento do texto. Salmos 16:6 está escrito assim. Isso tem a ver com território. As linhas caem em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa... Pense num difícil de entender esse versículo, mas... Vocês estão comigo aí? Isso aqui está falando de um pai que tinha uma fazenda muito grande. Decidiu repartir a fazenda dele com seus filhos. Quem é filho de Deus aí? Aí Davi está dizendo que o pedaço que o pai dele colocou os limites, essas linhas aqui são as fronteiras. O pedaço que Davi recebeu tinha ouro. Esses dias um senhorzinho foi cavar um poço ali, acho que no interior do Ceará, para puxar água. Tinha petróleo. Eu vou repetir. O pedaço que Deus separou para você tem muito tesouro. Território que Deus quer alargar para você tem muito tesouro. Agora, tem um texto na Bíblia de um homem que estava trabalhando numa terra, achou um tesouro lá, só que a terra não era dele. Ele escondeu o tesouro, foi para casa, vendeu o que ele tinha, procurou o dono da terra e disse: o senhor me vende essa terra aqui? Vendo.
Por que o dono vendeu? Porque o dono não sabia que tinha um tesouro lá. E por que ele não sabia? Porque ele nunca cavou. Porque não existe tesouro no raso. Se você quer crescer, você vai ter que aprofundar. Eu vou falar de novo. A gente tem que cavar porque tem tesouros preparados. Deus ainda tem muito tesouro, Deus ainda tem muito tesouro, Deus tem muito tesouro. Aí tem um crescimento que Deus tem me incomodado tanto esses dias para pregar. Crescimento intelectual. Tem uma rede social aí, um stream, não sei o nome que se dá aquilo, chamado TikTok. Eu não tenho, nunca entrei, não me envolvo com esse negócio. Mas eu descobri que TikTok, que é chinês, é a maior sala de aula do mundo. Você sabe o que a China passou 24 horas fazendo no TikTok na China? Ensinando mandarim, inglês, francês, educação financeira, empreendedorismo. Aí ele manda para as outras nações para entreter pessoas. Um videozinho sem graça que não te acrescenta em nada. Gente gastando o tempo da vida dela sem aprender nada. Outro dia, dezembro desse ano que passou aí, um irmão ali no interior do Pará perguntou para mim: o senhor gosta de dorama? Um homem me fazendo uma pergunta dessa. Um homem, provedor. Eu disse: meu querido, eu nem sei o que é, mas não gosto não. Não, só não gosta porque não assistiu o primeiro capítulo ainda. Um homem. Eu disse: querido, o capítulo que eu estou preparando para viver chama-se Extraordinário, tá? Mas ele não se deu por vencido. Eu assisti, foi 12 ontem. Mas rapaz, isso é o cão caçando conversa mesmo. Não aguento um culto de 2 horas. Mas pastor Fábio, é pecado assistir? Não é não, irmão. Pecado não. A Bíblia não fala só de pecado, a Bíblia fala de embaraço. Isso está te embaraçando. Você ora para Deus te dar uma grande oportunidade. O problema é que no dia que chegar a grande oportunidade, tu não vai estar no nível do que você pediu, porque não se preparou. A gente fala muito de José, não, porque a vida de José mudou, porque José teve aquele sonho. José passou 13 anos numa prisão, que para mim era uma prisão, mas para Deus era uma escola bilíngue. Ele aprendeu vários idiomas ali para vender comida para o mundo. E o que salvou a vida dele não foi o sonho dele, foi o sonho de Faraó, porque não adiantava José ter sonhado e Faraó não tivesse o sonho dele. Então eu quero que você entenda que quando você se prepara, Deus vai fazer um grande do Maranhão sonhar com o que ele te preparou. Eu vou repetir. Estude 20 minutos, 18 minutos por dia. Que você põe a tua cabeça num vídeo lá. Eu vou aprender esse negócio bem aqui. Dá 100 horas no ano. 100 horas. O problema é que a gente vai conversar com o meu... Você sabia que o Neymar ganha 1.260.000 por ano? Eu digo: meu irmão, o tempo que tu tá estudando por que o Neymar é rico, vai pesquisar por que tu continua pobre, criatura. O cara sabe do Neymar mais do que a vida dele. Olha Jesus revelando gente aqui. Vai te potencializar, vai estudar. Ó, tem um versículo na Bíblia que diz assim, que Deus tem tesouros na escuridade. Você sabe que a escuridade na Bíblia é ignorância. De vez em quando vocês usam esse versículo, porque tem gente que me procura e diz assim: pastor Fábio, tem um negócio ali que se eu aprender eu fico rico. É o que o versículo está dizendo. Tira esse negócio aí que tu não sabe, essa ignorância, porque se tu aprender isso aqui, olha o tanto de dinheiro que está te esperando depois. Eu vou ter que repetir? Estuda esse negócio, te especializa que tem um tesouro enorme te esperando depois dele. Eu fui numa igreja batista na Bahia, tinha 600, 700 pessoas naquele culto. Foi a única vez que eu vi isso. Eu estava no altar, o Espírito Santo disse assim: chame todo mundo que estuda aqui. Vieram 70 jovens para frente. Teve um que manifestou parecendo um urso. Ele fazia a faculdade e o demônio dizendo assim: eu ia trancar a matrícula dele na semana que vem.
Porque nós estamos vivendo uma geração que não estuda, que não trabalha, não quer fazer nada. 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 Aí a gente vem para a igreja e começa a pedir riqueza para Deus, sem se preparar em nada. E depois ainda quer, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e os boletos? No final termina, sobreviver, viver que é bom, a gente estudar. Eu nunca abri minha boca para dizer assim, Senhor, me dá riqueza para minha mãe, dá riqueza para os meus irmãos, dá riqueza para o teu povo. Não tem base bíblica para a gente pedir riqueza para Deus. Se Deus não dá riqueza, pastor Fábio, Deus dá o quê? Deuteronômio 8:18. Está escrito lá o que eu tenho autorização para pedir, que Ele quer dar. Diz assim, ó, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força, capacidade. Deus não vai te dar riqueza, mas Deus pode te dar uma ideia, e não é para pagar as contas, não é para você ficar rico, se tornar um arrimo e ajudar muita gente. Eu vou falar de novo, Deus quer te dar uma capacidade que ninguém da sua família teve. Agora fique comigo. Se Deus não dá riqueza, mas Deus dá capacidade, vocês acham que o inferno anda atacando o quê? O pão que você come? Não. É a sua capacidade de fazer o pão chegar. É por isso que a turma não quer mais estudar, a turma não quer mais trabalhar, as pessoas não querem fazer mais nada. E não se zanguem comigo, pelo amor de Deus. Eu já vivi momentos difíceis que eu precisei de suporte financeiro. A pandemia teve aí, Deus usou o governo para nos dar um suporte financeiro. Muitos brasileiros viveram com R$600 porque ninguém podia trabalhar. Não há nada de errado nisso. O problema, você sabe onde é que fica o erro? É quando a pessoa quer fazer disso um estilo de vida a vida inteira. E vou piorar, tá? Se um governo chegar para mim, Fábio, eu vou te dar esse dinheiro todo mês, mas a partir de hoje você não trabalha mais e nem estuda, senão eu não vou te dar. Eles estão comprando a sua capacidade. Vou falar de novo. Eu com 50 anos de idade, ficar recebendo aquele dinheiro para não aprender mais nada, para não capinar mais nenhum lote, quero não. Venda seu horário, mas não venda a sua vida. Vou melhorar isso aqui. Para você que é funcionário, tem gente aqui que ganha pouco, está trabalhando muito. Tem uns aqui que você não está trabalhando muito. Deus está te treinando, te ensinando um bocado de coisa lá dentro, porque está vindo a tua própria empresa aí. Deus está te ensinando lá como é que você vai fazer ela funcionar. Então venda a sua hora, mas não venda a sua vida. Vou vender meus sonhos. Quem está zangado diz amém. Sempre tem um. O inferno não vai atacar a capacidade de ninguém aqui. Deus ainda vai te ungir para você ficar melhor naquilo que você faz. Celebre isso aí. Celebre isso aí. Você sabia que a unção de Deus não nos dá nada, ela só potencializa? Que todo mundo aqui já nasceu com um dom natural. Esses dias eu estava numa igreja, uma jovem disse assim, eu posso lhe ajudar a vender esse óleo? Pode, minha querida. Minha irmã, a mulher tinha um dom tão grande para vender o óleo, que eu, que sou dono do óleo, fiquei com vontade de comprar um. Pense na criatura que tem um dom para venda. Tem gente aqui que já tem um dom natural. E quando Deus unge isso aí... Se o Senhor me fizer crescer, volta lá, meu amado. O Senhor me abençoar muitíssimo, meus termos ampliares e a tua mão. Tem uma expressão que eu gosto tanto, quando alguém diz assim, aquele ali tinha tudo para dar errado, mas Deus pôs a mão. Ia dar errado, mas Deus pôs a sua. Quem está recebendo aí? Alguém? Vem aqui, meu cunhado. Vem aqui, meu cunhado.
Passar para minha irmã que o cunhado não quis, não. Mamãe não veio hoje que está cheio de arrimo lá em casa. Quando eu leio ele pedindo a mão de Deus, Deus me reporta um texto. Elias orou para Deus fazer chover, que não chovia há 3 anos e meio. Na 7ª oração, Eliseu veio de lá, eu só vi uma nuvenzinha do tamanho da mão de homem. Você sabe que estava escondido naquela nuvenzinha do tamanho da mão de homem? 3 anos e meio de chuva. Eu vou falar de novo. Numa nuvenzinha do tamanho da mão de homem pode estar um diploma de 5 anos. Pode estar uma empresa. E vou melhorar isso aqui. Se Deus esconde numa nuvem do tamanho de uma mão 3 anos e meio de chuva numa nação inteira, o que Ele é capaz de fazer se Ele decidir que hoje Ele vai abrir as janelas dos céus para você? Meu irmão, esse culto é profético. Eu no seu lugar eu receberia, porque eu estou profetizando. Receba quem crer. Aí ele desce, está lá o rei de Israel, Acabe, numa carruagem. Os melhores cavalos de Israel eram do rei, e os mais velozes. Aí ele pega e diz assim: rei, embora daqui, porque Deus vai mandar chuva. Só que eu vou lhe avisar uma coisa, rei Acabe. Eu vou chegar naquela cidade na sua frente. Eu vou chegar lá primeiro que o senhor. Mas ele não tinha cavalo. Ele amarrou a capa dele com o seu cinto, no seu corpo. A Bíblia diz que veio a mão do Senhor. Quando a mão de Deus veio sobre Elias, ele correu a viagem inteira na frente dos carros e cavalos do rei, porque uma das finalidades da mão de Deus na minha vida e na sua é nos dar velocidade. Eu vou falar de novo, você vai começar a vencer com mais velocidade. Nós vamos crescer com mais velocidade. Celebre isso aí, você vai prosperar com mais velocidade. Aí tem umas frases aí que diz assim: é mais importante que a velocidade a direção. Ok, mas se tu já tem uma direção, qual é o problema? Você sabe qual é a bênção da velocidade vir na minha vida e na sua? A velocidade de Deus me ajuda a recuperar os anos que a gente perdeu. Eu vou repetir. Aquele negócio que não veio em 30 anos, Deus vai fazer em 1. Não, vocês estão aqui. Olha essa palma, eu vou melhorar. Aquilo que não veio em 30, quando a mão de Deus chega para te dar velocidade, vai acontecer em meses, tá? Vai acontecer em dias. Vai acontecer em dias. Algumas coisas que me dão velocidade. Você sabia que vida de oração te dá velocidade? Está lá Jesus numa montanha orando, os discípulos tinham que trabalhar. Entraram num barco, pescando de madrugada, aí um disse: mas Jesus não desce. Não, então deixa ele orando lá, bora trabalhar. Quando terminar, tem um barquinho ali, ele entra no barco e nos alcança. Eu não estou aqui para dizer que Jesus chegou lá primeiro. Quem chegou primeiro foi eles. Ele não chegou primeiro, mas ele foi mais rápido. Porque enquanto os bonitão ficavam esperando o vento levá-los, Jesus foi andando. Eu vou falar de novo. Quando você ora, você chega mais rápido do que quem está trabalhando demais. Eu vou falar de novo. Ora que Deus vai fazer você chegar mais rápido. Deus vai fazer. Segunda coisa que dá velocidade. Guarde isso aqui nas tábuas do seu coração, por favor. Ter um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus na sua vida te dá velocidade. Povo de Deus no deserto, 430 anos oprimidos. Ninguém via libertação. Bastou Deus levantar um profeta que o que eles não viram em 430, eles viram em 1 ano. Mês de maio eu fiz um jejum de 7 dias. Perdoe que eu vou falar aqui. Teve um dia lá que eu chorei e falei para Deus assim: Deus, se eu fosse o Senhor, porque eu não sou, mas se eu fosse, eu pegava, tirava todos os pastores do Brasil. E eu, se eu fosse o Senhor, tiraria esse povo, esses homens de Deus aí por 1 ano dessa nação, para uma nação entender a importância que tem um homem de Deus naquele lugar. Eu preguei 42 dias na Itália. Eu dormi em cidade que não tinha uma igreja evangélica, não tinha pastor. Eu viajava de trem 3 dias para fazer um culto pelas famílias desesperadas para ouvir uma palavra, cheio de muçulmanos. Tente dormir numa cidade debaixo dos céus desses, por falta de homem de Deus. Tem um texto na Bíblia que me ensina isso. Está lá o Elias bebendo água da fonte, vinha comida para ele, e não era 2 da tarde, chegava no horário.
E Deus era tão bom com Elias que ele mandava comida para Elias. Agora olhe para cá, ele mandava um urubu levar uma ave de rapina. Por que ele mandava uma ave de rapina? Tinha um general procurando ele aqui embaixo. Se Deus usa uma pomba, o general ia dizer, se essa pomba está indo naquela direção, lá tem água, se lá tem água, lá tem vida, se lá tem vida, ele está lá. Aí Deus mandava um urubu para confundir o inimigo. Não, ele não está lá não, porque só está passando ave de rapina para lá, lá só tem cadáver, não pode ter vida lá não. Só que uma hora a fonte secou, Deus não mandou umas comidas nenhuma e disse, Elias, vai ali para a casa de uma viúva que eu já ordenei ela te sustentar. O problema é que a viúva só tinha uma refeição para fazer. Você sabe o que é você ajoelhar e dizer, Senhor, manda provisão. Aí Deus manda um crente com fome. Que Deus é esse? A mulher estava com um prato de comida, só que não estava nem pronto. Quando ele chegou lá, ela disse, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou comer e vou comer com meu filho, vou morrer. Elias disse, se a senhora comer, a senhora morre. Mas se a senhora der para eu comer, não tem como a senhora morrer não, porque o que eu carrego... Deus já lhe conectar o que eu carrego e vai multiplicar. Sabe o que Deus estava ensinando ali? Que ela não ia morrer por falta de farinha e azeite. Ela ia morrer por falta de um profeta. Porque profeta carrega profético, não existe escassez. Então, quando você tem um profeta, um pastor na sua vida, a vida dele com Deus te acelera. E olha, o diabo ama em jogar você contra a sua conexão, fazer ter raiva da sua conexão. Já fui em igreja que eu nem preguei o microfone, a pessoa já está com a cara fechada para mim, fiz nada para ela. O diabo criando repulsa dentro dela, por aquilo que ele carrega, porque Deus, para fazer milagre, ele precisa de conexão. Vou repetir, ela tinha farinha e azeite, mas não tinha um favor. Ele tinha um favor, mas não tinha farinha e azeite. Quando os dois conectaram, mesmo. O menino tinha 5 pães e 2 peixes, mas não tinha o favor. Jesus tinha um favor, mas não tinha os 5 pães e 2 peixes. Quando os dois conectaram, amém, meu pastor? E aqui eu vou encerrar com a parte mais difícil da pregação para mim. Ele disse, o Senhor me abençoa muitíssimo, eu quero muito, Deus, eu não quero pouco não. Me fizer crescer, me der velocidade, escute. E o Senhor me livrar do mal, porque ele pediu livramento, porque bênção, crescimento e velocidade atraem inimigos. Eu não conheço ninguém que tenha inveja de mendigo. Tenho até vontade de conhecer, mas não apareceu nenhum. Mendigo não tem nada. Cresça um pouquinho. Melhore um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Fevereiro do ano passado eu fui pregar na maior quadrangular que tem lá em Piauí, fica em Floriano. Terminou a pregação, uma senhora me procurou lá na calçada da igreja. Eu prego nessa igreja há 24 anos, tá? Conheço aquela irmã Laura, há 20 anos. Esse ano 21. Vocês acreditam que ela foi lá na porta, olhou para mim e disse assim, pastor, eu não gostei da pregação de hoje. Eu não sei se eu venho amanhã não. Porque tem gente que agora trata a Bíblia como cardápio, é um menu, deixa eu ver o que eu vou comer. Aí ela disse, não gostei. E sabe o que eu preguei naquele dia? Salmo 91. Quem é que quer saber de Salmo 91 no início do ano? A gente quer o 23, para Deus cuidar da gente o ano inteiro. Não sei se ela apareceu. Só que eu fui lá em fevereiro do ano passado, 11 meses depois eu voltei lá, janeiro desse ano. Quando terminou o culto, lá vem ela de novo. Eu digo, meu Deus, se ela não gostou, só o Apocalipse para ela agora, porque eu não sei mais o que eu prego, não. Parou na minha frente, ela disse, pastor Fábio, o senhor lembra do que eu lhe falei ano passado? Lembro, dona Laura. Achei até desnecessário.
Pois é, eu vim lhe pedir perdão, porque depois daquele culto, dias depois, eu tive que fazer uma viagem para Teresina. Atropelei um animal na estrada. Ela matou um boi, só que o animal veio para cima dela. Era estilhaço nos olhos, ela me dizendo, nos ouvidos. Policial, quando chegaram lá, os policiais olharam a cena e disseram para a senhora, está só a lama aí dentro. E ela disse, eu vim lhe pedir perdão, porque quando eu saí daquele carro com aqueles estilhaços no rosto e nos ouvidos, a primeira coisa que eu ouvi no meu ouvido foi isso aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra. Eu tinha pregado naquela noite que só existem duas sombras que a Bíblia reconhece na terra, a minha e a sua não é reconhecida, uma no Salmo 23 e a outra no 91, a sombra da morte, a sombra do Onipotente. Deus já sabia que tinha aquele acidente programado para ela, só que quando a sombra da morte chegou, a do Onipotente já estava, por ela ter estado naquele dia no culto, porque ali é o esconderijo dele. Último domingo do ano passado, eu fui visitar meu líder estadual lá em São Paulo, pastor Toninho. Ele não estava lá, quem pregou foi o genro dele. Aí eu fiquei sentado aí no meio, que ele disse, não, sente aqui na frente. Não, vou ficar aqui atrás. Tinha um rapaz do meu lado enorme, parecia um armário duplex. Não senti nada assistindo o culto com aquela criatura. Na última oração, o genro do pastor Toninho disse assim, dê a mão à pessoa que está do seu lado. Quando eu peguei na mão dele, eu vi um caixão aberto na frente dele. Entre ele e o caixão, a palavra livramento. E eu vi um acidente que ele sofria terrível de moto e morria. O problema é que falar isso para alguém com o microfone na mão é fácil, mas estando bem aí, sentado do seu lado, que não é cultura na nossa igreja fazer isso. Eu disse, meu Deus, eu não vou falar. E Deus disse, você tem que falar. Aí o pastor lá, o genro do pastor, deu a bênção apostólica. Quando o menino virou para sair aqui pelo corredor, bati no ombro dele. Eu disse, o senhor aqui é da igreja, membro da igreja? Ele disse, eu estou frequentando aqui tem 4 meses. Eu disse, meu querido, me perdoe, mas na hora que eu peguei na sua mão, eu vi um caixão em pé na sua frente, aberto. Entre o senhor e o caixão, a palavra livramento, e lhe via sofrendo um acidente de moto terrível. Ele não gosta de ser chamado de motoqueiro, tá? Eu disse, o senhor é motociclista? Ele já estava chorando e disse, eu sou policial aqui na cidade, trabalho numa moto. Eu falei para ele, você ia morrer em 2026. Mas por ter decidido estar no último domingo desse ano, na presença dele, no esconderijo dele, ele está te livrando da morte hoje. Um teclado está aí? Para a gente encerrar. Agora eu vou falar a parte mais difícil. Vocês estão comigo? Meu filho mais velho tem 28 anos, completou agora em maio. O nome dele é Rafael. O problema é que Rafael, ano passado, não estava bem com Deus. Bebendo, em festa. Quer assassinar a tua vida? Ande em ambientes que não combinam com o que Deus tem para você. E com pessoas que não combinam com o que Deus tem para você. O Rafa estava bebendo, colocaram uma substância na bebida dele. Meu filho apagou, pegaram a carteira dele, limparam a conta dele, que saiu de menos. Aí jogaram ele num beco de uma comunidade no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não é como a gente vê na televisão. É muito pior do que o que a gente vê na televisão. O Rafa acordou daquele mal-estar, do efeito daquele negócio lá, tal de Boa Noite Cinderela, 10 da manhã. O problema é que tinha 3 fuzis na cabeça dele. Gerente da Boca, em São Luís é chamado de traficante. E mais 2 rapazes com fuzis apontados para ele, perguntou assim, você é de qual facção para eles te jogarem aqui? Para a gente te matar. O Rafa, meio zonzo, disse, não, eu não sou de facção nenhuma não. Eu sou um cristão afastado de Deus, mas o meu pai é pastor. Quando ele falou para o traficante que ele era filho de pastor, ele mandou os 2 baixarem as armas, ele baixou também, e disse para os 2 assim, dê um banho nele, dê café para ele,
descubram o endereço dele, paguem o Uber dele e avisa aqui na comunidade que ninguém pode tocar na vida dele. Como eu estava em Aracaju, ia pregar em Socorro, do ladinho de Aracaju, lá era 24 de junho, dia de São João. Não tem culto nas igrejas de noite, meu culto era às 17 horas. O Rafa me conta isso às 3 da tarde. Como é que prega? Eu nem lembro até hoje o que eu preguei naquele dia, não lembro. Quando eu desliguei meu celular, eu só veio algo na minha cabeça. Deus falando assim: Rafael, você pode não estar bem, mas Gênesis 26, por causa do teu pai. Eu vou falar de novo. Você pode não estar bem, mas por causa do teu pai que me obedece, levanta a mão que Deus está mandando eu profetizar. Nenhuma arma preparada contra os nossos filhos vão prevalecer, porque tem homem de Deus aqui, tem mulher de Deus aqui. Eu vou falar de novo. Nenhuma arma preparada contra os teus pais, contra os teus irmãos, contra teu marido, tua esposa, os teus filhos, nenhuma arma dispara, nenhuma arma prevalece, por causa da sua obediência ao Deus da Bíblia. Celebre isso aí. E eu vou encerrar. Dezembro ou janeiro é hábito da nossa igreja nós pegarmos uma folha. Eu faço isso também. A gente enche Deus de pedido. Projeto de vida. Vocês estão comigo? Mas Deus tem o direito dele de mudar a estratégia. Deixa eu te explicar. Talvez vocês fizeram um projeto com Deus ano passado ou esse ano. Já passou metade do ano e Deus não fez quase nada do que você escreveu. Porque Deus pode chegar para mim e dizer assim: Fábio, eu não vou te dar tudo isso aqui que você me pediu, mas do que estava vindo aí para destruir o que você já tem, disso eu estou te livrando hoje. Hoje. Meu irmão, meu 2025 foi muito abençoado. Muito. Mas se alguém aqui me perguntar assim: Pastor Fábio, qual foi a maior vitória que Deus lhe deu ano passado? Sem titubear, foi Deus ter livrado a vida do Rafa. Porque eu não chegaria aqui feliz dizendo: gente, Deus me deu uma Hilux, agora eu tenho uma empresa, mas o meu primogênito morrer com 3 balas na cabeça. Eu vou repetir: pare de ficar emburrado com Deus, porque teu primeiro semestre não foi como você queria, porque você não tem noção do que Ele te livrou esse ano. Eu vou falar de novo: se Ele não te deu aquilo tudo, de tudo que você ia perder, Deus disse para o inimigo: nela você não toca, nele você não toca. Vou falar de novo: no filho dela você não toca, na filha dela você não toca, no marido dela você, na saúde dele você não toca. Deus está cancelando infarto hoje aqui. Eu vou falar de novo: Deus está cancelando o derrame hoje aqui. Deus está cancelando acidente hoje aqui. Não, você não estão aqui. Tem velório sendo cancelado nesse mundo aqui.